Gente, já que eu ando muito sentimental e eu tenho falado muito sobre os meus professores, né? Eu quero falar sobre a minha professora que foi o meu melhor professor, né? O meu melhor professor é uma professora, né? A Sônia Maria Fleury Teixeira, né? Vamos falar sobre isso? Mas antes de tudo eu quero pedir para você, por gentileza, que você curta, dê seu like. Faz isso agora porque se você deixar para depois você vai esquecer. Eu preciso de likes para poder ter mais visualizações no YouTube, né? Eu peço por gentileza que você compartilhe esse vídeo, até porque a minha professora Sônia, querida professora Sônia merece, né? Eu quero que você, por gentileza, se inscreva aí no canal. Eu preciso de 1.000 inscritos no canal. E eu peço também que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Eu peço tudo isso por gentileza e agradeço se você puder fazer, né? Bom, gente, lá em 1994, né, eu comecei o meu mestrado em administração pública, né, na, na Fundação Getúlio Vargas, né, na Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, que hoje em dia é a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, EBAP, né? Mas na época era EBAP, né? Da Fundação Getúlio Vargas, né? Ali no prédio de Botafogo, né? O prédio mais tradicional, mais conhecido. Hoje tem até anexos, né? Mas na época não tinha e tal, né? Bom, meu primeiro dia de aula lá no mestrado, o nosso coordenador, mestre Henrique Saravia, né, uma grande autoridade de administração de estatais, né, grande autoridade, né, ele começa a dizer como é o funcionamento do curso, que disciplinas a gente tem, quais são as obrigatórias, quais são as eletivas, e quando ele chega nas eletivas tem uma disciplina chamada assim, Estado e Sociedade, né? Estado e Sociedade. Aí o Henrique Saravia diz assim: olha, essa aqui eu não recomendo que você se inscrevam não, tá? Porque a professora dela, a professora Sônia Fleury, a mestre Sônia Fleury, ela é muito rígida, ela é muito disciplinadora e ela cobra bastante, né? Então vocês, quem fizer essa disciplina vai ter que estudar muito, vai ter que se comprometer muito, então talvez sobre pouco espaço para estudar outras matérias, então eu não recomendaria não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, ele tá dizendo que não é para fazer porque é dura, né? Então aí é que eu quero fazer mesmo, né? E me parecia um tema interessante, né? Estado e sociedade, né? E aí eu me inscrevi para fazer a disciplina, né? Como uma eletiva, né? É, Aí a primeira aula da disciplina, a professora Sônia Fleury, eu cruzo com ela no corredor, indo para a sala, né? Bastante fria, né? Eu vi, caramba, parece que a professora, além de exigente, ela não é muito simpática não, né? E... Bom, fomos para aula. E aí ela começou, já botou o pau na mesa no primeiro momento. Olha, se você não quiser se esforçar, você se desinscreve, né? Aqui vai ser jogo pesado, nós vamos ter muitas leituras, vamos ter muito debate, vocês vão precisar estudar muito, né? E eu quero ver se vocês aguentam, né? Estimulando a gente para desistir. Aí eu pensando, agora é que eu não desisto mesmo, né? E eram só 7 alunos, né? Só 7 alunos, né? Bom, gente, aí foram se sucedendo as aulas, né? Toda a literatura que ela passava eu lia, porque a ideia era as pessoas leem em casa, leem fora de aula, e na sala de aula vão debater o que leram, né? Para o debate ficar enriquecido. Então eu lia tudo, eu era bastante disciplinado, né? E nós estudamos os autores clássicos da ciência política, né? Os teóricos de Estado, os teóricos de sociedade. Então a gente falou, por exemplo, do Michel Foucault, que é maravilhoso, né? O Ricardo Ron, que era meu colega de turma, ele conhecia muito Foucault, ele deu uma aula sobre Foucault,
assim, maravilhosa. Nós falamos sobre Klaus Hoff, falamos sobre Nikos Poulantzas, né? Falamos sobre Antônio Gramsci, né? Que é um grande intelectual. Falamos sobre Hannah Arendt, né? Falamos sobre Jürgen Habermas, né? Então, gente, os teóricos de Estado, a gente foi falando sobre eles, né? Gente, o povo lá, os sete, todos muito comprometidos, né? Todo mundo lia tudo, a gente participava e tal, e aí a Sônia viu que a gente tava afim, né? E viu que eu tava afim também, né? E e aí ela começou a cada vez a se soltar mais, né? Cada vez a tratar a gente melhor e se criou uma empatia muito grande, né? E enfim, a gente ainda teve que fazer um trabalho final sobre globalização, né? Que na época era um tema que estava começando a entrar na pauta, né? Então, o Flávio Tojal, era meu colega, era um dos membros da turma, fez um texto, um paper sobre globalização muito bom, né? Então, assim, o entrosamento perfeito, todo mundo foi aprovado com louvor e a Sônia ficou super feliz, né? Bom, aí no período seguinte ela resolveu propor lá na administração, na coordenação, uma nova disciplina, né? Chamava Sistema Político Brasileiro, né? E aí, óbvio está, a disciplina foi aprovada, né? Óbvio está que quem fez com ela Estado e Sociedade foi com ela para fazer Sistema Político Brasileiro, né? E aí até mais algumas pessoas, porque quem fez com ela Estado e Sociedade ficou tão maravilhado, que não, vamos recomendar para os colegas, né? Coisa até que ela não queria muito, porque ela preferia trabalhar com turmas menores, né? Mas enfim, a disciplina de sistema político brasileiro, que estava na sua primeira versão, ela foi muito bem dada, ela foi muito bem debatida. A mesma energia que a gente tinha em Estado e Sociedade, a gente teve em sistema político brasileiro, né? A gente estudou grandes teóricos, né? Como, por exemplo, o maior de todos, gente. Sei que muita gente não vai gostar, mas o maior de todos se chama Fernando Henrique Cardoso, tá? É um teórico, assim, sensacional. Eu também detestei ele como presidente, tá? Embora ele fosse um democrata, não se nega isso, né? Mas um teórico espetacular, né? Aí você tinha o Florestan Fernandes também, né? Enfim, os grandes sociólogos brasileiros, os grandes cientistas políticos brasileiros, né? Na época ainda não tinha Gessé de Souza, né? Se o Gessé de Souza já fosse, estamos falando de 30 e poucos anos atrás, né? Se o Gessé de Souza já fosse o que ele era hoje, obviamente que ele entraria também, né? E um dos assuntos que foi tratado foi sobre o sistema eleitoral, né? Teve uma aula sobre o sistema eleitoral e esse tema sempre me interessou muito, né? Já me interessava antes de eu ir fazer mestrado, né? Então eu estudei, eu propus literatura, né? Estava se discutindo muito na época a questão do parlamentarismo também, né? Aí eu tinha um colega de turma que era o Ivo, né? Abraço, Ivo Bucareste, né? Que também gostava muito do tema e a gente debateu muito, né? Polemizou, mas polemizou em alto nível, né? Então, enfim, a disciplina seguiu. Aí eu chamei a Sônia num canto depois de uma aula e eu disse: olha, Sônia, eu queria fazer o teu trabalho final sobre o sistema eleitoral, né? Eu posso fazer sobre esse tema? Ela pode. Foi um dos temas que foi tratado aqui, você até participou muito e tudo, então fica à vontade, né? Que eu queria falar um pouco da teoria e queria falar um pouco de prática, ou seja, eu ia propor uma nova modalidade de representação eleitoral no Brasil. O que você acha disso? Ela disse assim, com a sinceridade dela: eu acho pretensioso, né? Rapaz, tenta fazer, não foi com essas palavras que ela falou, mas foi mais ou menos assim. Rapaz, tenta fazer
da melhor maneira possível o básico, fala da teoria, mas isso de propor coisa nova tá pretensioso demais, né? Cara, ela me falou isso, eu disse, não, eu vou fazer a proposta e eu vou fazer a proposta e, e vou falar sobre a teoria também. Eu vou surpreender a Sônia, né? E aí, gente, durante 2 meses, mais ou menos, eu 12 a 14 horas por dia eu ficava estudando e escrevendo, né? Uma bibliografia lá para o trabalho de uns 30 trabalhos, né? Livros ou papers e tudo, né? Que eu li tudo, né? Aí eu estruturei os tópicos, a temática e tudo, escrevi um trabalho de 200 páginas, né? E com uma proposta para reformar o sistema político brasileiro. Aí eu virei, terminei antes do prazo, né? Virei, entreguei na mão dela, né? Sônia, toma aí. Ela ficou espantada, né? Mas o que é isso? Ué, o trabalho final. Você não pediu o trabalho final? Mas quantas páginas tem isso? Perto de 200, 192. Se você jura que você fez um trabalho final de 192 páginas, ué, tá aí, pode conferir, né? E aí, eu vou ler isso com atenção, ela me disse, né? E aí, na aula seguinte, ela veio sorrindo para mim, ela me deu um abraço, né? E ela falou, olha, eu nunca vi isso acontecer comigo, com os meus alunos, né? Inclusive, você sabe que eu sou chata até para erro de português, mas nem erro de português eu achei, né? E você tá de parabéns, nota 10 com louvor, né? E eu te digo o seguinte, sugiro que você já considere isso como dissertação de mestrado, né? Eu virei, jura, Sônia, não vou precisar fazer dissertação de mestrado? Bom, a tua dissertação de mestrado tá aí, tá aí. Eu li, tá tudo perfeito, né? Você fala lá com o Paulo Mota, né? O Paulo Mota era meu orientador, né? Ele inclusive também estudou isso lá no início da carreira dele, ele era muito interessado sobre esse sistema político. Você fala lá com o Paulo Mota e resolve o problema, a tua dissertação de mestrado está pronta, né? Poxa, Sônia, muito obrigado e tal, né? Fui conversar com o Paulo Mota. Paulo, olha, aconteceu isso e tal, a Sônia diz que a minha dissertação está pronta, mas o orientador é você e tal. O Paulo leu, né? E o Paulo só disse, olha, eu te recomendo 2 ou 3 mudanças, era coisa muito pequena, eu fiz rapidamente no mesmo dia, né? E minha dissertação de mestrado estava pronta, né? Então, gente, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, a Sônia Fleury, a Sônia Maria Fleury Teixeira, beijo, Sônia, te amo, tá? Ela é uma pessoa que a princípio é difícil de lidar. Por quê? Porque ela é muito exigente. Mas quando ela vê que você está afim da coisa, que você quer fazer, que você se esforça, que você vai atrás, ela é a primeira a te apoiar, ela é a primeira a te incentivar, ela te dá feedback, muito feedback, ela te dá orientações de leitura, ela faz tudo para você progredir, para você melhorar, para você ser o melhor possível naquilo que você está fazendo. Então eu devo muito a Sônia Maria Fleury Teixeira, né? A Sônia foi o melhor professor da minha vida, né? Entre professores e professoras, né? O melhor professor da minha vida é uma professora. É a professora Sônia Maria Fleury Teixeira, né? E eu tenho muito orgulho de ter sido aluno dela, né? Em 2 disciplinas e eu aprendi muito, eu aprendi demais, né? Inclusive, gente, alguns desses autores que eu citei aqui, nós vamos fazer vídeos sobre eles também, tá? Sônia, beijo na alma, amo muito você e você foi um divisor de águas na minha vida. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência desse vídeo aqui, tá? Eu estou emocionado de falar desse vídeo, né? E aqui você tem no meu canal do YouTube mais de 700 vídeos, né? Por gentileza, escolha alguns deles e assista
e eu espero que você tenha boa assistência. Muito obrigado.